Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Quero falar rapidamente com vocês sobre o jejum que expulsa a casta, ou seja, a casta que só sai por meio de jejum e oração. Eu quero meditar com você rapidamente, quero que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 em diante. Você conhece aquela história onde os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma criança e eles não conseguiram. E Jesus chegou até o pai daquele jovem, e o pai daquele jovem falou: Senhor, se o Senhor pode, me ajuda na minha incredulidade. Os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio. E Jesus expulsou o demônio daquele jovem. E os discípulos então perguntaram para ele: Mestre, por que é que nós não pudemos expulsar o demônio dessa criança? E Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês e vocês vão sofrer? É por causa da vossa incredulidade que vocês não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: passa-te daqui e acolá, e nada vos será impossível. E no versículo 20 do capítulo 17 de Mateus, no versículo 21, Jesus diz: mas essa casta não sai senão por meio de jejum e de oração. Duas coisas a gente precisa pensar aqui. Os discípulos chegaram até Jesus falando do demônio, falando do diabo. Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que esse demônio não obedeceu a gente? Jesus não falou de demônio. Jesus fala: vocês são uma geração incrédula. E é por causa da vossa incredulidade que vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Veja bem, Jesus não falou que faltava oração e jejum para eles. O que Jesus falou que faltou foi fé, por causa da vossa incredulidade que vocês não conseguiram. E Jesus diz: mas essa casta só sai por meio de jejum e oração. Jesus não disse essa casta de demônios. Jesus disse essa casta. Eu sei que pode ser que na sua versão de Bíblia, na sua tradução, esteja a palavra demônios. Só que você vai perceber que no seu texto, ou a palavra demônio vai estar em negrito, ou vai estar em itálico, ou vai estar entre colchete. O que significa isso? Todas as vezes que isso aparece, quer dizer que aquela palavra não está contida nos escritos originais. Quer dizer que o tradutor que foi traduzir a Bíblia do texto original para o português, ele por dedução, por conta própria, ele colocou essa palavra. Então veja bem, se você procurar algumas versões aí, a Revista Atualizada, por exemplo, não vai estar a palavra demônio. O que Jesus disse, essa casta só sai por meio de jejum e oração. Agora deixa eu te perguntar, os discípulos estavam falando dos demônios. Jesus estava falando da fé deles, da incredulidade. Então qual é a casta que só sai por meio de jejum e oração? Não é casta de demônios, é a casta da incredulidade. Porque deixa eu te perguntar, será possível, será que existe algum demônio que seja maior do que o nome de Jesus? Será que existe algum demônio que você vai expulsar ele? Ele fala assim, não, os outros saem no nome de Jesus, mas eu não saio. Quer dizer que o nome de Jesus não tem autoridade sobre certos tipos de demônios? É claro que não. O nome de Jesus está escrito que ele está acima de todo nome e ele tem autoridade sobre todo espírito maligno. Então, a questão aqui não era o nome de Jesus, aqui a questão era a fé deles. Por isso Jesus falou, por causa da vossa incredulidade, por causa da falta de fé de vocês. E Jesus continua dizendo, mas essa casta só sai por meio de jejum e oração. Qual é a casta? A casta da incredulidade. Se você estiver vivendo uma vida de retidão, vivendo uma vida de constante oração, de constante jejum, a carne vai ser mortificada, a incredulidade vai sair, a sua fé vai ser ativada, a sua fé vai ser fortalecida. Agora, quando a gente não está vivendo uma vida com a prática da oração e do jejum, é natural que a gente vai ir tendendo a ter menos fé, a acreditar menos, a andar mais nas obras da carne. E isso vai bloqueando a fé que existe em nós. Então, a casta que sai por meio de jejum e oração é a casta da incredulidade. É exatamente isso que Jesus estava dizendo para eles. E se eu e você, se nós vivemos uma vida dedicada na oração e no jejum, conforme o Senhor Jesus falou, a casta da incredulidade vai sair. É essa mensagem, esse texto, é esse pensamento que eu queria deixar para você. Jejum e oração remove a casta de nós,
não a casta de quem está endemoniado, a casta que nos impede de crer no poder de Deus, de crer na autoridade do Senhor Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tenham todos uma ótima tarde.